Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Agradeço a tua audiência. Que o amor do Mestre Jesus esteja sempre com vocês. Muito obrigada. Hoje eu não vou ficar olhando o tempo inteiro para a câmera, porque eu vou estar lendo aqui atrás da câmera. Porque a gente tem que sempre estar lendo alguma coisa. A gente não pode estar trabalhando de qualquer jeito. Eu já fiz muito isso, hoje não vou mais fazer. Vamos lá. Hoje o conteúdo é bem interessante, gente. Eu preciso fazer isso para vocês e no final explicar para vocês o momento que eu estou vivendo e tirar dúvidas daqueles que estão indo no meu direct, daqueles que têm meu contato pessoal, que estão indo falar comigo no meu contato pessoal, que estão me procurando no Facebook através do Mensage, porque essas pessoas que estão me procurando realmente são meus seguidores e realmente estão preocupados, viu? Mas não se preocupa, viu, pessoal? Tá tudo bem, tá? Bora lá. Você sabe o que é? Não é ansiedade, é transtorno de ansiedade e depressão. Você sabe a diferença? É isso que nós vamos falar hoje. Depressão e ansiedade são duas coisas diferentes. E ambas existem palavras, frases e até situações que são gatilhos para quem tem o transtorno de ansiedade e para quem tem a depressão. Hoje, vocês estão ouvindo o canto passarinho, são 6h11 da manhã, dia 10/11/2021. Deixa eu falar, esquecendo. Você é inscrito no meu canal? Não chegou aqui de paraquedas? Se inscreva, veja os conteúdos. Se te agradar, se inscreva. Se não, tudo bem. Deixa seu like, caso goste do conteúdo. Se não gostar, deixa o seu dislike, mas diz nos comentários por que você está deixando o seu dislike. É importante isso. Não é só você deixar o dislike, mas você dizer o motivo do seu dislike. Isso também é importante, certo? Gente, é muito cedo. Estou abrindo a boca de sono. Não é de sono, é hábitos que eu já tenho de andar bocejando, mas é muito cedo. Também, por ser muito cedo. Tem um eco na casa e daqui a pouco começa o barulho da rua também. Já ouviram dos passarinhos? Daqui a pouco começa o barulho da rua, porque daqui a pouco começa a gente. Deixa eu chamar vocês para uma coisa. Vocês me seguem lá nas redes sociais? Não? Eu deixo o link sempre aí na descrição dos meus vídeos. O meu Instagram é @lua_do_crochê. Ou a página do Facebook é Lua do Crochê. E também o Twitter, Lua do Crochê. Tem 2 Twitter com o nome Lua do Crochê. Qualquer um dos 2 que você seguir está ótimo, são todos meus. Teve um problema, eu vou recuperar a senha de um e eu não recuperei até agora, não consegui recuperar. O meu tempo não tem dado, mas vamos lá. E tem o Pinterest. O Pinterest também, gente, é Lua do Crochê. Quando você chega lá, você vai ver a minha foto, certo? No Twitter tem as fotos dos meus trabalhos, certo? E é isso. Vamos para nosso takezinho aí de 10 segundos e retornamos com o nosso vídeo normal. Vamos lá? Gente, tanto a ansiedade quanto a depressão são considerados grandes males que assolam o século XXI. Os dados oficiais confirmam
A depressão atinge 400 milhões de pessoas em todo o planeta e a ansiedade 264 milhões, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Eu estou pegando esse conteúdo da página Telavita, telavita.com.br. Então, o Brasil, ele ocupa o primeiro lugar de pessoas mais ansiosas do mundo e é o país mais depressivo da América Latina. A depressão no Brasil, assim como a ansiedade, precisam ser tratadas de forma séria a fim de garantir a verdadeira saúde e qualidade de vida da população. Ou seja, o Brasil é o primeiro do mundo com pessoas ansiosas e o primeiro na América Latina com pessoas depressivas. Gente, isso não é um título bom. Isso não é uma vantagem para o Brasil. Isso não é uma vantagem para o brasileiro. E descobrir que está de depressão ou que tem transtorno de ansiedade é um pouquinho mais complicado. Porque quem está passando por esse tipo de problema não aceita, não entende. Mas quando aceita que está doente, quando entende que precisa de tratamento, aí a coisa começa a fluir melhor. O ansioso não vai ficar curado da noite para o dia, o depressivo também não, mas vai sim entender e procurar tratamentos, porque é isso, tratamentos. Aí eu estou curado da depressão. Você pode estar bem nesse momento. E agradeça a Deus por estar bem. Mas não é. Eu aceitei que estou com depressão e vou ficar curada hoje. Eu aceitei que estou com transtorno de ansiedade e vou estar curada hoje. Não, porque elas são doenças silenciosas e que se desenvolvem ao longo da nossa idade. Pessoas mais velhas tendem sim a ser mais depressivos ou a ter transtorno de ansiedade. Mas isso não impede, isso não é uma regra de dizer só as pessoas, os adultos, os senhores e as senhoras, os idosos, não. Crianças também pode. Adolescentes, jovens. E é mais difícil de ser cuidados porque eles não aceitam, certo? A depressão é uma doença crônica em que consiste na falta ou diminuição de produção de uma substância chamada serotonina, essencial para a comunicação entre os neurônios. Isso causa a diminuição ou a perda de interesse pelas atividades diárias no indivíduo, comprometendo não só a mente, mas também o corpo. E a ansiedade, todos nós sentimos uma certa angústia e sensação ruim de vez em quando, seja em momentos de expectativas, estresse ou medo. Criar expectativas e receios diante de uma situação é perfeitamente normal quando apresentadas de forma controlada e esporádica. A coisa fica feia quando a ansiedade passa do limite e se transforma em transtorno da ansiedade. Quando o sentimento se expressa de forma ampla e constante, nos impedindo de realizar tarefas e nos enclausurando de alguma forma. As reações físicas e mentais são inúmeras, trazendo consigo diversos problemas para nosso corpo e nossa mente, interferindo no convívio em sociedade e se tornando patológica.
Gente, não é fácil. Tem diversos sintomas de depressão. Alguns sinais iniciais podem dar o alerta de que a depressão pode existir, mas não é. Mas não é todo mundo, principalmente quem convive diariamente com um depressivo, que vai assimilar aquilo como uma depressão, como uma doença. Eu digo isso porque na minha família tem uma pessoa que está com depressão, que precisa ser cuidado, mas ele não entende que está com isso, e quem está ao lado dele simplesmente desdenhou de quem entende, desdenhou de um profissional de saúde e disse que quem vivia com fulano era ela. Então, aquela pessoa, não tinha depressão porque ela sabia o que é uma pessoa com depressão. Gente, não façam isso com os entes de vocês. Se alguém da saúde virar e dizer e falar para você, olha, cuide de fulano ou cuide de cicrana, leve num psicólogo, leve num psiquiatra, porque, gente, não adianta ir só no psicólogo, tem que ir em ambos. Tem que ser acompanhado por ambos. Vá. Porque se alguém da saúde te disse isso, é porque ele ou ela estudou para isso, gente. Entende isso. No olhar a gente vê. Cansaço extremo, alteração do sono, dificuldade de concentração, irritabilidade, angústia. Essas são alguns sinais, mas a pessoa pode emitir 1001 outros sinais. Não existe só esse sinal. Ai, Deus. Tá me dando canseira. Já os sintomas de ansiedade são inúmeros também. São medos irracionais, inseguranças, pânico, principalmente pânico, comportamentos obsessivos constantes, problemas com o sono também, medo de falar em público, preocupação em exceção. Mas existem outros sintomas que são tidos como sintomas do transtorno da ansiedade. A diferença entre ambos. Agora a pergunta que não quer calar. Ansiedade e depressão são a mesma coisa? Eu sei que tem pessoas aí do outro lado se perguntando. Embora as duas sejam doenças, elas não são a mesma coisa. Embora possam ocorrer simultaneamente no indivíduo, condição chamada de comorbidade na área médica. Elas são diferentes, mas ela pode. Um depressivo pode ter ansiedade e um ser que está com transtorno de ansiedade pode desenvolver a depressão. É anormal isso? Não, gente, não é anormal. Porque somos humanos, acumulamos problemas, não conversamos com outras pessoas. E terminamos desenvolvendo problemas psicológicos com palavras, com frases, com formas que as pessoas nos tratam. Há palavras que para mim não é um gatilho, mas para o outro é um gatilho. Há palavras que para o outro não é um gatilho, mas para mim é um gatilho. Dizer que um depressivo e um ansioso não tem fé em Deus é você estar engatilhando naquele indivíduo uma crise maior do que o que está passando, certo?
Diferentemente da ansiedade, a depressão não é normal mesmo em dosagem baixa. Ela não é saudável em nenhum aspecto e só tem impactos negativos na vida do paciente. Tanto o transtorno de ansiedade quanto a depressão paralisam o indivíduo. A ansiedade pelo medo e angústia das situações futuras e a depressão pela baixa de interesse e energia que o indivíduo tem pelas coisas e as pessoas. Então, ambas são diferentes, mas a depressão ela não é tida como normal. A ansiedade em um nível baixo, ela é tida como normal. Existem alguns sinais de ansiedade e depressão que podem ser iguais ou parecidos. O que diferencia o diagnóstico é a análise do quadro geral do paciente e os sintomas completos, tal qual a maneira como eles se apresentam. Ansiedade e depressão, sintomas psicológicos, medos, dificuldade de concentração, insegurança, irritabilidade, pensamentos negativos, agitação, entre outros, fazem parte da ansiedade e da depressão também. Isso são os psicológicos. Os físicos é fome excessiva, ganho de peso, alteração do sono, dores musculares, entre outros. Como vencer a ansiedade? Deixa eu ver se eu consigo retirar essa... consegui. Como vencer a depressão e a ansiedade? Depressão e ansiedade têm cura? Como ambas são doenças crônicas, não possuem cura. Nesses casos se diz na remissão de sintomas, ou seja, tratar as causas em prol da diminuição dos impactos que essas doenças causam. Existe um remédio para a depressão e ansiedade? Os medicamentos para ansiedade e depressão são os ansiolíticos, que auxiliam no controle dos sintomas físicos do transtorno. São utilizados nas fases mais graves de ansiedade. Isso, no caso, ambos servem para dores, os ansiolíticos. E os antidepressivos que ajudam a reequilibrar a química cerebral e ajustar neurotransmissores com a serotonina e controlar os sintomas de depressão. Então, os ansiolíticos, eles vão controlar os sintomas físicos e os antidepressivos vão reequilibrar a química cerebral, ou seja, os sintomas não físicos. Esse conteúdo, ele foi elaborado pela jornalista Júlia Sonce, que é formada pela Faculdade Casper Libero e especializada em saúde. Ela tem jornalismo, ela é uma jornalista, porém ela tem especialização na área de saúde. Apaixonada por escrever roteiros de vídeos, produzir e assistir documentários e ler sobre tudo um pouco. Acredito no jornalismo ético como um meio de trazer ao público as informações e histórias que valem a pena serem contadas. Gosta de viajar, faz yoga e assistir séries. Então, isso é um apanhado geral da jornalista Juliana Sonce, que foi quem elaborou esse conteúdo. Ela fala muita coisa, eu não li tudo, gente, porque eu tenho que ler mais alguma coisa aqui. Falar agora dos tipos de ansiedade. De forma geral, a ansiedade é considerada um fenômeno biológico. É necessária para a sobrevivência dos seres humanos e alguns animais. Ela nos ajuda a reagir em situações de perigo, ficar vigilante e atingir metas. Isso é ansiedade em quantidades normais, em quantidades baixas. Ela serve para isso. Portanto, ela pode apresentar uma situação não normal, que
passa a ser chamado transtorno da ansiedade, que é quando o quadro se torna patológico. É quando esse sintoma toma conta da mente de forma exagerada e começa a atrapalhar nas atividades diárias. Devemos nos preocupar. Gente, não é só o ansioso falar muito. O ansioso, ele às vezes fala muito para diminuir a ansiedade e as pessoas não entendem isso. Eu já passei por isso. Essa semana, gente, essa semana que eu estou, hoje é quarta-feira, eu vivenciei uma situação que eu fiquei extremamente constrangida. Porque eu percebi, eu estou em crise desde a última sexta-feira, do dia, hoje é 10, dia 5 de novembro. Eu estou em crise. E eu percebi no meu local de trabalho, as pessoas elas não entendem que o que você tem é algo grave. E eu percebi, eu estava ansiosa para dar o meu horário de saída, porque eu cheguei no meu local de trabalho mais perto e eu percebi. A pessoa virou para o outro e comentou baixinho. Eu percebi, gente, não faça isso. Não importa se você sabe ou não se a pessoa tem depressão ou um transtorno de ansiedade. Não importa, não faça isso. Isso é um gatilho para quem tem o problema. E para quem não tem o problema, a pessoa vai se sentir mal. Não façam isso. Sinceramente, não façam isso. O transtorno de ansiedade generalizada é um tipo de ansiedade. Ele é comum e frequente, caracterizado por ansiedade e preocupação excessiva, frequentes, causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em áreas importantes por pelo menos 6 meses. O mutismo seletivo. Ele é o quadro mais comum em crianças, mas pode persistir na vida adulta. As situações do relacionamento interpessoal são marcadas por forte sensação de ansiedade e os indivíduos costumam ser prejudicados em suas relações pessoais e desempenhos acadêmicos ou no trabalho. A dificuldade na fala também pode interferir na comunicação social. Embora as crianças com esse transtorno ocasionalmente usam meios mais não verbais, como usar as mãos para se comunicar. Gente, eu estou aprendendo a controlar as minhas mãos, mas eu uso muito minhas mãos para comunicar. E as pessoas criticam e as pessoas não sabem que isso é um problema de saúde. E crônico. E você não tem que criticar. Se você não pode auxiliar, não critique. Certo? O 3, transtorno de ansiedade de separação. Ele é caracterizado pelo medo ou ansiedade excessiva em relação à separação por apego, podendo ser com uma pessoa, animais, com objetos e até lugares, como a mudança de casa. Então, o transtorno de ansiedade de separação, ele se desenvolve em qualquer ser humano. Pelo simples fato de mudar de uma casa, a fazer a mudança de uma casa para outra. Ele pode sim. Ai, esqueci de trazer água, agora minha garganta está muito seca, gente. Os indivíduos com um quadro limitam suas atividades independentes, longe de casa ou das figuras de apego. Muitas vezes não querem realizar tarefas básicas como ir à escola ou ao supermercado sozinhos. É complicado. Transtorno do pânico, que é o sintoma 4, que é
não é o sintoma, gente, que é o nível. Ele é caracterizado por episódios de ataques de pânico recorrente. Característica principal em um surto abrupto de medo ou desconforto intenso que alcança um pico em minutos e costuma durar até meia hora. Os sintomas podem ser taquicardia, sudorose, tremores, falta de ar, sensação de asfixia, dores no peito, náusea, tontura, calafrios, parestesias, que é anestesia ou sensação de formigamento, desrealização, que é sensação de irrealidade, medo de perder o controle ou enlouquecer e morrer de medo. E medo de morrer, desculpa gente, não é morrer de medo não, e medo de morrer, porque tem diferenças. Nível 5, fobias específicas. O medo excessivo em situações específicas, como entrar em um elevador. Eu já tive muito isso, graças a Deus superei. Superei aspas, eu não frequento muito ambientes que tem elevadores. Então, hoje eu entro num elevador, mas quando eu saio, eu agradeço por estar saindo. Porque eu ainda tenho um certo medo do elevador parar comigo no meio do trajeto, né? Eu tenho esse medo. Ou do elevador cair. Eu tenho esse medo. Estar próximo de janelas altas. Tem pessoas que não se aproximam de jeito nenhum de peitoral, de janela. Não se aproximam. Eu me acostumei, devido a ter ficado acho que quase um ano em uma kitnet. E ela ficava no terceiro andar e eu terminava vendo a rua pela janela. Então, isso fez com que eu me acostumasse mais, mas mesmo assim, dependendo da altura, eu ainda sinto aquele frio na barriga. A resposta do medo, ansiedade e estresse é automática nesses casos e se repetem toda vez que o paciente não consegue evitar a situação. Se repete, viu, gente? Por exemplo, se a pessoa tem fobia de injeção, ela não conseguirá nem deixar que outra pessoa aplique uma vacina ou medicamento nela dessa forma e já apresentará sintomas de pânico. Uma pessoa que tem um medo não patológico de agulhas consegue lidar com isso de forma um pouco melhor. Fobia social. Nessa pandemia, muita gente desenvolveu a fobia social. Eu desenvolvi isso. Normal? Não é normal. Mas, infelizmente, o momento fez se tornar o anormal normal, infelizmente. Então, o desconforto vai além da fala em público. Pessoas com diagnósticos que se sentem constrangidas e humilhadas simplesmente ao serem observadas em atividades comuns como comer, beber e escrever. O grau e o tipo de ansiedade pode variar em diferentes ocasiões. É o nome dado ao medo ou ansiedade exagerados de se expor à possível avaliação por outras pessoas em situações sociais. A agorafobia é quando o indivíduo tem medo ou ansiedade de espaços, não consideram seguros. Nesses casos, a insegurança é desproporcional ao perigo do que realmente pode acontecer. Pacientes com esse quadro sentem medo de serem atacados, não conseguirem sair do local em questão ou não serem socorridos e passam a evitar lugares ou pedirem companhia. São situações que as pessoas não sabem, né? Vão estudar, gente. A internet está aí para isso. Tem páginas como o UOL, temos páginas como a Telavita e inúmeras outras páginas. Pesquisem, estudem, antes de você tirarem qualquer conclusão de uma pessoa que tem transtorno depressivo
e ansiedade. Transtorno de ansiedade induzido por substâncias, por uso de substâncias. Acontece pelo uso excessivo de substâncias como drogas. Eu não vou nem citar os nomes, viu? Mas vocês entendem. As drogas ilícitas, assim como o excesso de cafeína, de álcool, medicamento com opioide e anfetamina. Esses pacientes diagnosticados com esse subtipo de ansiedade têm suas atividades diárias prejudicadas por preocupações excessivas e até ataque de pânico que acontece junto ou separadamente do uso das substâncias. 9. Transtorno de ansiedade devido a outra condição médica. O transtorno é desenvolvido por causa da descoberta comprovada clinicamente de uma condição médica, incluindo diferentes doenças e alterações físicas. Os sinais incluem sintomas proeminentes de ansiedade ou ataques de pânico que comprometem o funcionamento social do indivíduo. E especificado e não especificado. Essa categoria é destinada aos casos, apesar de sofrimento persistente e avassalador, não entram nos critérios das especificações dos subtipos acima, ou não tem ou acontece a tempo suficiente para que ocorra o diagnóstico. São fontes retiradas do Igor Caldato, que ele é psiquiatra da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e Luiz Vicente Melo de Figueira, médico supervisor do programa Ansiedade do Instituto de Psiquiatria da FMUSP e médico assistente pela Fundação Faculdade de Medicina de São Paulo. Então, na página do UOL tem isso, explicando sobre essas doenças, e eles têm aqui, veja também mais assuntos, e aí vocês podem tirar a conclusão. Foram retirados de artigos desses médicos que eu acabei de citar, mas foi elaborado pela jornalista Júlia Granchi, ela que elabora os artigos para a página do UOL, para a parte Viva Bem. Esse artigo, gente, é de 2018. Olha, antes da pandemia. E está servindo hoje na situação da pandemia. Agora vamos falar de depressão. Eu vou falar mais rápido da depressão, até porque eu só vou falar dos níveis, alguns tipos de depressão. Ai, Jesus. Foi um artigo elaborado pela jornalista Priscila Auilo Aical, gente, é um nominho, também de 2018, essa reportagem, e agora em 2021, em janeiro de 2021, ela atualizou. Ela é colaboradora para o UOL, para a página da UOL, para a página Viva Bem da UOL. Cada tipo de depressão apresenta diferenças em suas durações ou até mesmo nos sintomas. Como eu já falei, depressão é um problema de saúde muito comum, de acordo com o relatório global da Organização Mundial da Saúde, OMS. Em 10 anos, os casos aumentaram 18%. Um índice que supera os 400 milhões de pessoas diagnosticadas. No caso do Brasil, estima-se 5,8% da população seja afetada, sendo a maior taxa do continente latino-americano. Mas isso, gente, são os dados de 2018. Hoje os dados são muito maiores. Alguns dos indícios da doença são ansiedade, também alteração do apetite, peso do sono, dor crônica, agitação ou lentificação motora, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou de culpa, dificuldade de concentração e de tomar decisões, e nos casos mais graves, pensamentos de morte e ideação suicida, que eu esqueci de falar lá na ansiedade.
Dependendo do grau da ansiedade, a pessoa pode desenvolver o pensamento de morte, de que vai morrer, ou a ideação do suicídio. A ideação do suicídio, gente, o suicida ele começa a idealizar como vai tirar a própria vida. E ele dá sim em pequenas informações. Cabe à família e aos amigos estarem atentos de observar as pessoas. Ah, fulano se suicidou, mas a vida dele era tão boa. Era. Ele não achava, gente. Não condene as pessoas que têm ansiedade, transtorno de ansiedade e depressão. Não os condene, porque são problemas, doenças patológicas ou não, mas são doenças. E tem cura? Não, tem controle. No entanto, apesar de parecer um quadro único quando vemos a depressão dessa forma, existem tipos diferentes, possui sintomas e impactos diversos no dia a dia. Transtorno depressivo maior, depressão unipolar. É um tipo de depressão mais frequente e conhecido. Caracteriza-se por um quadro de humor deprimido, perda de interesse de prazer, energia reduzida, diminuição das atividades e, em casos mais graves, sofrimento, melancolia, incapacidade temporária e especialmente quando não tratado. Depressão bipolar, aí é a depressão unipolar. A bipolar ela é diferente da depressão. Mas esse tipo consta nessa lista porque a pessoa experimenta esse episódio de humor extremamente deprimido, que satisfazem os critérios de depressão maior. É a alternância de momentos depressivos com períodos de extremos eufóricos ou irritáveis, chamado mania. As pessoas chamam, fulano tem mania disso. Às vezes é apenas uma depressão bipolar e o indivíduo não tem ainda acompanhamento especializado. Ou uma forma menos grave chamada de hipomania. Distimia, transtorno depressivo persistente. Ele é uma forma de depressão crônica com duração mínima de 2 anos, de intensidade moderada, quando o indivíduo fica predominantemente triste, desanimado, pessimista e sem vontade de agir, com pouca energia e concentração. Uma pessoa diagnosticada pode ter episódios de depressão maior, juntamente com períodos de sintomas menos graves. Depressão pós-parto. Eu tive. É horrível. Os sintomas podem aparecer nas primeiras semanas pós-parto ou nos primeiros dias, ou mesmo durante a gestação. Os sintomas de extrema tristeza, ansiedade e exaustão podem dificultar a mãe a realizar atividades diárias de cuidado do bebê e de si mesma. É bem mais grave do que a sensação de ansiedade que muitas mulheres experimentam após o parto, que normalmente desaparece dentro de 2 semanas. A ansiedade, viu, gente? A depressão não. Ela pode se tornar bem mais grave. Transtorno disfórico pré-menstrual, conhecida como TDPM, surge quase todos os meses no período que antecede a menstruação e deve cessar quando o ciclo se inicia, assim como a TPM. Decorre de uma baixa de estrogênio, o hormônio feminino. Os sintomas, no entanto, são muito mais severos do que a tensão pré-menstrual comum, a ponto de deixar a paciente incapaz de exercer atividades por tristeza, irritabilidade, vontade de isolamento e muita indisposição. É tão perigosa quanto qualquer uma outra depressão. Transtorno afetivo sazonal é o nome dado à depressão durante os meses de inverno, quando há menos luz solar natural, em particular em países de clima temperado, onde os dias de inverno são curtos e a exposição à luz reduzida. A depressão de inverno, que costuma se repetir todos os anos, é acompanhada do retraimento social, aumento de sono e ganho de peso. Nem eu sabia disso.
mas existe. Depressão psicótica ocorre quando uma pessoa tem depressão grave e sintomas psicóticos, como ter falsas crenças, delírios e ouvir ou ver coisas perturbadoras que outros não conseguem perceber, também chamados de alucinações. Os sintomas psicóticos geralmente têm um tema depressivo, como delírios de culpa, pobreza ou doença, podendo também ter um conteúdo persecutório. Gente, depressão psicótica depende do ponto de vista de cada religião. Os especialistas dizem isso, mas as religiões muitas vezes afundam muito mais as pessoas. Gente, teve um problema aqui com o meu celular e eu tô voltando a gravar para ver se dá certo, viu? Eu excedi o tempo, né? Como eu vinha dizendo, a depressão psicótica, ou qualquer depressão, gente, ou transtorno de humor, ou transtorno de ansiedade, é bem complicado. Depois eu falo sobre esse problema religioso. O transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento está associada à injeção ou inalação de uma substância, droga de abuso, exposição a uma toxina ou uso de medicamento. Inclui os sintomas de um transtorno depressivo que persiste além da duração esperada dos efeitos fisiológicos da intoxicação ou período de abstinência. Foram retirados fontes Luciana Sarin, psiquiatra do Programa de Distúrbios Afetivos e Ansiosos da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, Miguel Roberto Jorge, professor associado ao Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, e Isabela Guimarães Barbosa, psicóloga e professora adjunto do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. O texto foi elaborado pela Júlia Granchi, como eu falei, mas ela pegou para ela falar sobre isso, ela pegou artigos da Luciana Sarin, que é psiquiatra, do Miguel Roberto Jorge, que é professor associado, e da Isabela Guimarães Barbosa, que é psicóloga. Voltando lá ao nosso outro assunto, gente, muitas vezes as religiões tiram as pessoas, sim, de situações depressivas e ansiedade, sim, tiram. Mas tem algumas vezes que não tiram. Não estou condenando religião nenhuma e nem vou citar, até porque não cabe a mim ver isso. Eu lembro, eu criança, meu pai disse que ele tem uns parentes que saíram da religião e foram para outra religião. E eles desenvolveram uma situação bem triste. Ai, gente, eu vou colocar um emoji aí. Infelizmente isso acontece. Se não acontecesse comigo, não seria eu. E eles desenvolveram um estado de loucura, porque eles não interpretavam a Bíblia de forma correta. Porque alguém lia a Bíblia para eles e dizia isso, isso, isso e isso. E causou sérios problemas. Então, meu pai tinha o maior cuidado, meu pai não permitia que a gente saísse, éramos crianças, adolescentes, que a gente frequentasse muitos ambientes religiosos onde havia severidade, severidade nas formas das pessoas agir, controle absoluto da forma de pensamento, da forma de falar, de se vestir, de andar, o isolamento da família. Tem religiões que isolam o indivíduo da família,
que vira para o indivíduo e diz: irmão seu só é aqueles da sua igreja. E não pode, gente. E isso, uma pessoa que está com depressão e que a família ainda não sabe, isso causa um grande dano. Acreditar em Deus, ter fé em Deus, ter devoção a Jesus, sim, ajuda e muito. Mas dizer que a pessoa depressiva ou ansiosa é porque não tem fé em Deus, é porque não acredita em Deus, isso é trazer uma doença maior para o ser humano. Pensem nisso. Tem palavras, como eu disse no início, tem palavras e situações que são gatilhos para uma crise, tanto na ansiedade quanto na depressão. E agora eu vou falar do que eu tenho. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu desenvolvi um quadro de ansiedade ao longo da minha vida. Não foi só na pandemia, a pandemia apenas ampliou, deixando de ser só na minha cabeça para atingir o meu corpo. Eu passei a ter sintomas, a ter minhas crises, eu sentia dores. Eu sinto dores. Às vezes eu não sinto vontade de sair da cama. Às vezes eu sinto vontade de chorar o tempo inteiro. Às vezes quando eu começo a conversar com alguém, eu sinto aquela vontade só de chorar. E eu paro de falar com a pessoa. Porque é sério. É muito sério. Eu não sei se você, quem me acompanha desde o início, percebeu que de fevereiro para cá eu comecei a reduzir vídeos, lives. Eu estou há umas 3 ou 4 semanas sem lives. Foram no meu direct perguntar isso. Foram no meu PV, quem tem meu contato pessoal de WhatsApp. Foram no mensagem do Facebook me questionar isso. E eu agradeço a preocupação desses seguidores que fizeram isso. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou me cuidando, sim. Mas tem palavras que são gatilhos. Tem situações que são gatilhos e você não sabe disso. Depressão é coisa séria. E tem pessoas que chegam a desistir, gente, do próprio trabalho, fazia aquilo com tanto amor. Mas a depressão chegou a um nível que ela desiste de fazer aquilo. Desenvolve com muito amor, com muita paciência o seu trabalho, e a ansiedade, o seu medo paralisou você. Porque a mim também paralisou. As minhas considerações finais. Gente, agradeço a cada um de vocês que por aqui estiveram. Vou finalizar o vídeo por aqui. Agradeço muito de coração. E que o Mestre Jesus fique com vocês. É um vídeo bem longo e eu vou ter que colocá-lo de uma única vez, não é isso? Então, ó, um beijo no coração. Fiquem com Deus. E que o amor do Mestre Jesus abrace cada um de vocês. Permita este amor dentro de vocês. Pode não ser a cura, mas é o auxílio de muitas doenças e o amparo de muito ser humano. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Sábado, dia... Ai, meu Deus, hoje é quarta, dia 10, quinta, 11, sexta, dia 13, esse vídeo estará no ar. Então, um beijo no coração. Fiquem com Deus e ó, tchau.
Tchau, tchau. Até a próxima. Sigam, gente. Voltando. Me sigam nas redes sociais. Se gostar do conteúdo, deixa o like de vocês. Se não gostar, tudo bem. Deixa o dislike e diz o motivo que está deixando o dislike. É tão bom a gente saber por que não está agradando, né? E se não é inscrito, sentir vontade de se inscrever, inscreva-se. O meu canal não é de saúde, até porque eu não sou da área de saúde. Meu canal é de resenhas, alguns passo a passo e lives sobre crochê, que é o que eu faço e que tem me ajudado bastante. Ó, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!